Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui duas convidadas um tanto quanto especiais para a Iniciativa Saudável. A nossa nutricionista, Evelyn Cristina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada! E sua glicemia não é o Neymar pra ficar caindo. Eita! E temos também a Giovana. Obrigada, e você não é o Messi pra ficar chutando carboidrato. E novamente, de novo, seja muito bem-vinda, minha musa da podosfera. Muito obrigada. E com insulina não se brinca. Eu sou o Felipe do Carmo, Aumente o Som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, hoje temos duas convidadas que têm anos de experiência com o tratamento de insulina e várias metodologias de tratamento, né, doutora? Então elas já tiveram experiência com o tratamento com a caneta de aplicação de insulina, e aí com a caneta que tem o refil, então troca o refil com a caneta descartável e com a bomba de insulina. E a Evelyn já teve experiência também com a seringa. Isso. E pra mim foi meio complicado a seringa, porque eu senti um pouco de dor. Então pra mim era melhor a caneta. Sempre foi melhor a caneta. Mas a seringa era assustadora ou... A agulha que era maior mesmo. Era a agulha que era maior mesmo. Eu nunca tive medo de agulha, mas a da seringa dava um pouquinho de desespero mesmo. Me fez lembrar uma aula que a Nanda dá, que ela mostra a evolução do tratamento, né? E que as pessoas normalmente que têm diabetes, normalmente não são nostálgicas com o tratamento, né? Com o uso da insulina, que ela mostra uma pistola, um revólver para poder aplicar insulina. E hoje em dia o tratamento é muito mais delicado, os laboratórios e o tratamento se preocupam muito mais com o paciente. É, exatamente, a seringa era a agulha bem grande, né? Agora com as canetas a agulha diminuiu bastante o tamanho. Então facilita bastante, não dói e é bem mais prático também. Do que ficar tendo que tirar da ampolinha, né? Passar pra seringa, observar pra ver se a quantidade tá correta. Agora na caneta você olha ali, coloca a quantidade certa e pronto. Rapidinho já aplica a insulina. E como que era utilizar a seringa, né? A Giovana não tem essas lembranças da seringa específica, né? Só pra constar, a Giovana é a Giovana do episódio 003, a filha da Márcia, que esteve aqui contando como que foi o diagnóstico dela, como que foi a experiência dela. Mas como que era você ter que aplicar a insulina na frente dos outros, das outras pessoas? Era assustador? As outras pessoas tinham medo? Então, eu nunca confiei nas pessoas. Eu desde pequena sempre preferi eu mesma aplicar. Então tem gente que prefere que outras pessoas apliquem a insulina, né? Eu sempre preferi e nunca tive vergonha de aplicar na frente de ninguém. Mas as pessoas sempre olhavam com uma cara de tipo, nossa, tadinha, ela é criança, que judiação. Ou então, nossa, o que ela tá fazendo? Aplicando injeção? Tipo, agora sim, no meio usando drogas. É, exatamente, né? Quando a gente vai ficando adolescente, o que ela tá aplicando o negócio ali, né? Então, assim, as pessoas, até hoje, eu percebo que elas olham com um olhar desconfiado. De tipo, o que está acontecendo agora? O que ela tá fazendo ali nesse momento? E muitas, às vezes, perguntavam, e outras simplesmente só olhavam e ficavam se questionando o que estava acontecendo. Mas eu mesmo nunca tive vergonha de aplicar na frente de ninguém, não. Só na escola. Na escola eu tinha vergonha porque eu era criança e criança é muito curiosa. E eu não gostava de ficar explicando o que estava acontecendo. Então eu ia no banheiro da diretoria, porque nem no banheiro da escola eu tinha coragem de ir, porque tinha mais amigas e tudo mais, né? Então eu ia no banheiro da diretoria, fechava a porta, aplicava, saía e voltava pra... Era assim que eu fazia, que eu tinha um pouco de vergonha na escola. Mas em restaurante, na igreja, com a minha família eu nunca tive, não. E, se eu bem me recordo, a sua mãe algumas vezes ia até na escola para poder aplicar. Como que foi a sua experiência, ou como que era, ou como que é ainda, né, a sua experiência com o tratamento? Eu sempre tive muito medo de agulha, então eu sempre preferi que minha mãe aplicasse em mim. Eu demorei muito para aprender, e aí a gente sempre aplicava em lugares escondidos, banheiro de shopping, banheiro da escola. Quando tinha festa na casa dos meus avós ou lá em casa, a gente ia pro quarto e fechava a porta.
porque eu aplicava sempre ou na perna ou no bumbum, então eu não gostava que as pessoas vissem. Mas depois que eu coloquei a bomba, eu ainda escondia, que eu contava os carboidratos na bomba e sempre escondia. Hoje em dia não ligo, tô em algum lugar comendo alguma coisa, tiro do sutiã, tiro do bolso, vou lá, aplico. Algumas pessoas olham, mas é bem discreto, então quase ninguém vê. Mas quando eu usava insulina, eu escondia bastante, porque é como a Evelyn falou, o pessoal pergunta, quer saber, quer entender o que é e quer até ver como que é, e aí é meio que um constrangimento pra gente. Vocês acabam ficando meio expostas, né? Vocês estão expondo uma privacidade de vocês, um momento, digamos, íntimo de vocês, né? É, exatamente. E assim, como ela falou que ela aplicava na perna e no bumbum, eu aplicava mais no braço, tá? Então, por isso que eu não ligava de aplicar na frente das pessoas. Mas quando era na perna, realmente eu ia pra outro lugar pra aplicar e tudo mais. E eu não gostava de aplicar na barriga. Eu tinha um medinho de aplicar na barriga, então eu preferia no braço. E aí eis o problema de não fazer o rodízio, né? Que aí tinha que fazer, e como eu só aplicava no braço, teve uma época que eu tive que mudar, porque já não tava mais tendo o efeito que deveria ter a insulina, né? Por isso é importante o rodízio das aplicações também. Comigo foi a mesma coisa, eu não fazia o rodízio, não gostava de jeito nenhum de aplicar no braço, e na barriga também não, mas hoje em dia com a bomba eu prefiro muito na barriga e nas costas. Como eu não fazia o rodízio, eu ficava cheia de caroço, roxo, principalmente na bunda e na perna, que era nos únicos lugares que eu fazia. Nossa, minha perna era toda roxa, com calombo, e tinha vezes que doía, porque acabava sendo no mesmo lugar, e como ela falou também, não fazia o efeito necessário. Vai perdendo o efeito a insulina? Porque começa a formar como se fosse umas cicatrizes ou uns granulomas, que é o corpo fazer uma bolinha em volta daquela quantidade de insulina. E aí começa a não ter tanto efeito, porque não tá na gordurinha debaixo da pele. Tá na cicatriz ou tá num calombo, né? Mesmo num granuloma ali. Aí vai ficando retido a insulina ali e não entra no corpo. Insulina junto com reação inflamatória do corpo. Aí não cai na corrente sanguínea direito, pelo menos. Entendi. E tem gente que fica com um calombo mesmo, né? Assim, fica parecendo que depositou ali meio copo de líquido. Eu lembrei do nome porque eu acho que eu vi em um dos posts que eu tava fazendo arte, ou algum blogueiro diabético fazendo uma ironia, né? Um alerta pra poder fazer o revezamento. Um abdômen de um cara sarado, só que, tipo, fazendo alusão à lipodistrofia. Tipo, os gominhos que ele tinha no abdômen eram todos gominhos de falta de revezamento. E realmente acontece, porque depois que eu tive que trocar do braço, né? Que eu tô fazendo braço, eu comecei a fazer só na perna, só na coxa. E até hoje eu tenho uns calombinhos. Eu também. Assim, é bem discreto, porque é bem no quadril. Então ninguém percebe. Mas eu, quando me olho, eu percebo. Você se conhece, eu me conheço. então... Quando eu passo a mão, eu sinto. As pessoas, assim, ninguém repara. Até quando eu comento alguma coisa assim, fala assim, nossa, mas é normal. Tipo, é seu quadril e tal. Como se fosse uma celulite. Né? É, exatamente. Eu enxergo também. Então, tipo assim, eu vejo a pessoa fulano ali, não vai enxergar. Mas como a gente se conhece, a gente acaba sentindo, né? Eu tenho uma foto minha que eu tava na piscina, eu tinha uns 9 anos na época, eu acho. E eu tô deitada numa boia da piscina e olha a minha perna na foto. Esses dias eu vi a foto, minha mãe falou assim, nossa, fiquei até com dó. Porque era assim, só roxo. Era nítido as coisas que tinha na minha perna. Porque eu fiquei dos 2 anos até os 13 tomando insulina na bunda e na perna só. Muito tempo. E mais de uma vez ao dia, né? Todo dia. A agulha provavelmente ainda não era de 4 milímetros, devia ser maior. Sim. Né? Algumas vezes devia aplicar sem querer no músculo, né? Que aí não fazia efeito mesmo. Às vezes faz o efeito mais rápido e depois perde o efeito. Ou varia um pouco a absorção. E como que funciona nessa variação? Ela tem que tomar outra dose? O ideal é ir medindo antes das refeições e corrigindo se necessário, né? Porque aí vai depender de qual tipo de insulina que ela aplicou e que não tá fazendo efeito. Mas aí pode ter que aumentar muito a dose de insulina, aí vai aumentando a dose, vai aumentando a lipodistrofia, porque quanto mais insulina aplica de uma vez, pior
pior, né? Maior a concentração ali naquele local. E aí acaba realmente tendo que revezar, porque senão não consegue que a pele cicatrize, mas de forma natural, sem formar os granulomas, sem formar partes que não absorvam. E a Giovana falou que com a bomba de insulina ela prefere na barriga, né? Aham. E eu, quando fiz teste com bomba de insulina, que foi o ano passado, eu realmente preferi colocar na barriga. E depois do teste, agora eu consigo aplicar a insulina com a caneta na barriga. Porque até o ano passado eu tinha grande receio de aplicar na barriga. Aí com a bomba, que eu vi que não dói e tudo mais, que eu acho que eu não sei, eu tinha porque na coxa a gente tem mais gordura, no meu caso, no braço também, então acaba que eu achava que doía menos. Mas com a bomba eu realmente vi que não dói. E aí agora eu passei a fazer na barriga também. Então agora eu tenho mais locais pra revezar e acaba que eu consigo revezar todas as vezes ao dia e em todos os dias, né? Então acaba que melhora essa parte da lipodistrofia também. Quando minha mãe queria fazer insulina em mim no braço, na minha cabeça era tipo tomar vacina. Então, nossa, doía demais. Cadê o Zé Gotinha, né? Saudade. Na hora que você falou que quando você tomava insulina, da outra vez você também falou isso. Aí eu lembrei da Madu, que a Madu falava que tomava agulha. Ela tomava GH pro crescimento. Aí ela falava que tomava agulha. Aí eu tô quando eu usava caneta, né? Você toma bomba. Você não toma insulina mais. Acaba que é assim, né? A insulina é uma forma de bomba. Né? É um anabolizante. Mas tem que ser usado da forma correta, né? Exatamente. Causa mal. E como que foi a experiência pós-seringa para caneta? Então, pra mim foi muito bom. Porque, na verdade, eu fiquei com a seringa há pouco tempo. Porque foi logo do meu diagnóstico. E meu primo era diabético também. Então ele acabou me doando uma seringa. Que ele utiliza até hoje, seringa. Ele não gosta de caneta. Aí ele me doou. E aí eu aprendi na seringa, primeiro. Aí eu não gostava. Porque eu sentia dor. E era eu que fazia. Porque, como eu já disse, eu não confiava nas pessoas. E até hoje eu não confio em ninguém pra aplicar em mim. Só eu que confio em mim mesmo. Então, eu sei o ângulo que tem que colocar, a força que tem que fazer, quanto tempo que tem que esperar. E as pessoas, pode ser que não saibam disso, né? Então, eu não confio. Aí, logo em seguida, deve ter ficado uns 3, 4 meses com a seringa, que eu comecei a ganhar as coisas pela prefeitura da minha cidade. Aí, eles davam um refil e deram pra mim a caneta também. Então, eu comecei a utilizar a caneta. Foi assim, excelente, porque eu já tava acostumada com aquela agulha grande, que dava um pouquinho de medo. Quando eu peguei a caneta, que a agulha era menor, e não é a menor que existe hoje, mas ainda era, acho que era 16 que eu usava. Tinha de 8 também, que eu tinha um pouquinho mais de medo, que era maior, mas ainda era mais fininha, né, que a da seringa. Então, assim, foi boa. Foi muito boa essa transição que eu tive da seringa pra caneta. Foi bem mais fácil de me adaptar com a caneta do que com a seringa. E bem menos dolorido, né? Nossa, e tem um monte de paciente que, assim, você vira e fala assim, olha, o senhor vai ter que tomar insulina, né? Ou o paciente jovem. E aí a gente fala, seu tratamento agora tem que ser insulina. Aí a pessoa vira e regala aquele olho, pensa, acho que já numa agulha de injeção de vacina intramuscular, né? Aquele tamanho de agulha, grossa, não sei o quê. Aí você chega com a caneta toda bonitinha, delicada, com a agulha. Eu sempre mostro assim, contra a luz, não dá nem pra enxergar a agulha. Aí a pessoa calma, até acha bom a insulina. Mas é até com pessoas que estão do nosso lado que eu falo assim, agora eu vou aplicar insulina. Nossa, você não vem com essa agulha pra perto de mim. Eu falo assim, calma, você nem viu o tamanho da agulha. Aí quando você mostra a pessoa, nossa, peraí, deixa eu olhar direito. Desse tamanho só. Então assim, com a caneta realmente as pessoas se assustam porque é muito pequena. Então acaba que dá um alívio pra quem precisa tomar, né, a insulina, porque é uma agulha muito pequena e nem sente direito, dependendo de onde. Às vezes a gente pega vasinho, essas coisas assim que acaba doendo um pouquinho. Mas se você não pega nada disso, é super tranquilo e não dói, muito prático, rápido e bem mais fácil. E essa delicadeza, acredito eu, que tenha auxiliado no engajamento dos pacientes. Muito. E a caneta é muito mais prática também, né? Porque tem o número já, é só você rodar. Você não precisa puxar com a seringa, olhar pra agulha 2 vezes, né? Enquanto puxa a insulina, enquanto aplica. Não tem tanto aquele problema do erro de dose, porque às vezes a pessoa conta os tracinhos errado, apagou o número da seringa. Então é muito mais arriscado um erro de dose na seringa do que na caneta. Eu tenho até paciente cego que usa caneta e ele conta os rodadinhos da caneta. Né? Estalos, os estalinhos da caneta e aplica direitinho. E na caneta, a aplicação da insulina é constante. É numa mesma constância, né?
né? Na E seringa você tem que apertar. Na caneta, na hora que você aperta, o mecanismo ele já é injeta, devagar, né? Ele injeta, mas injeta devagar, pausadamente, né? Na seringa vai com Vai mais de força, acordo né? com a sua força ali pra apertar, né? Verdade. Isso acho que deve doer menos, né? Sim. Porque vai mais devagar. Isso às vezes, principalmente quando a insulina tá gelada, né? Dói Quando muito a insulina mais. tá gelada, a gente acaba de tirar da geladeira e aplica, dá uma queimadinha, né? A agulha da bomba de insulina, ela é umas 3 vezes maior do que a agulha que usamos na caneta. Só que a gente quase não vê, porque a gente tem o aplicador que quase não dá pra ver. A gente tira a agulha e é aquela coisa, a gente não precisa aplicar todos os dias. A gente fica com a bomba a cada 3 dias, então nem vê a agulha, nem sente. Vê a agulha a cada 3 dias, só quando tira, né? Que já Sim. aplicou, então você não vê antes de aplicar. Pra quem tem medo de agulha, como eu achava que ia ser pior, mas é bem melhor. E agora você já tá colocando. Sim. Aí você falou de colocar nas costas também, acho que é bom a gente esclarecer, que é aquele gordinho que tem, assim, Sim, né? em cima A continuação do bumbum, acima do bumbum. Dos flancos. abaixo das costas. Esclareceu pra caramba, Emily. Então vamos esclarecer. É o fundo daquela pochetinha, aquela Continuação da borracharia que a gente pochete. tem. Dói bem menos que na barriga. Tem menos sensibilidade mesmo. Né? O ruim é que aí, nesse caso, minha mãe me ajuda a aplicar porque não tem como ver. Verdade. É bem difícil enxergar. Até na hora que vai tirar a bomba pra trocar de dia, a gente olha assim no É espelho. verdade. Você falando disso, eu lembrei que eu fui esse tempo atrás, deve ter uns 3 meses. Falei assim, faz tanto tempo que eu não aplico, né, aqui atrás, eu vou aplicar. Aí eu fui aplicar sozinha, mas acho que eu tô ficando velha, mas me deu uma dor nas costas, porque eu virei, tipo, olhei pro espelho, assim, me contorci inteira. Falei, meu Deus, agora eu vou ficar travada aqui. Aí quando eu voltei, tipo, ai, que alívio, nunca mais eu faço. Aí é o único momento que eu confio em outra pessoa pra aplicar em mim. E só minha mãe também que eu confio. Aí ela aplica às vezes pra mim, pra revezar, né? Mas sozinha, realmente, não tem como. É bem complicado, tem que fazer um contorcionismo É e mesmo. tal. Aí dói um pouquinho a coluna. Você falou de trocar a bomba, você troca a cada 3 dias? Troca num dia. catéter, né? O catéter que Sim. fica na gente, que é um adesivo com uma cânula, mas não tem agulha nenhuma. Muita gente me pergunta, porque como eu coloco na barriga, às vezes a pessoa fala, ai, mas como você consegue sentar com uma agulha dentro de você? Eu falo, gente, não tem agulha dentro de mim. A agulha, ela entra na gente, mas a gente tira ela, nem dá pra ver direito. A gente sente, parece uma picadinha, assim, de formiga, mas é bem... Às vezes a gente nem sente que aplicou. E aí depois de 3 dias a gente reveza, igual a insulina, né? Troca de lugar. E o catéter também. Entendi. O catéter é como se fosse um caninho. Que a agulha só acompanha ele, né? Pra ele entrar dentro da pele. Pra poder firmar ele, pra poder entrar. Tô me lembrando aqui, as 3 hoje do podcast aqui tiveram experiência com a bomba, né? Sim, Eu também coloquei um dia. Só que a minha era de ar, não era de insulina. E qual foi a sua experiência enquanto não diabética, enquanto endocrinologista, de utilizar uma bomba de água? Não. Eu achei que fosse de água ou de soro, né? Mas era de ar. Ah, era de ar. De ar. Olha só. Eu queria que tivesse sido de soro. Eu até levei um sorinho pra poder colocar. Mas Você colocou onde? Na barriga? Foi na barriga. Coloquei assim aqui pra baixo, assim, porque eu fui com uma calça mais alta, então eu coloquei aqui assim. Aí eu achei. Ela tá apontando a pochetezinha, tá, senhores ouvintes? Nós ainda não estamos ao vivo no ar, O vídeo, né, que acompanha a mão da pessoa também. mas aguardem futuramente. Aí eu fiquei com medo dela sair, do adesivo sair de noite. Só que a sorte foi que quando eu coloquei, eu dormi numa cama grande. Então, assim, eu coloquei a bomba presa na calça. E aí eu não ficava com tanto medo, assim, dela cair no chão, né? Porque eu ficava com medo dela cair no chão. A primeira vez que eu coloquei a bomba, nossa, eu quase não dormi. Porque a gente não tá acostumado a ter uma coisa presa no nosso corpo. Aí a gente coloca de um lado da cama e quer girar e fala, ai meu Deus, vai sair. Eu te entendo, mas hoje em dia é normal. Eu lembrei agora, eu dormi e acordei na mesma posição. Eu acho que eu dormi bem que eu tava cansada, mas eu dormi e acordei na mesma posição. Eu acordei com a dor no ombro, mas acho que assim, inconscientemente eu tive medo de virar, né? Sim. Eu acordei foi com o despertador eu usei foi da Cuxé, que aí tem o controlezinho, né? Aí eu coloquei, né? Já veio programado pra despertar de madrugada. Aí toda hora eu via um negócio despertando, aí desligava, aí despertava. O que eu tenho que fazer?
pra ter que medir a glicemia, né? Aí pus uma fitinha, aí no lugar de picar o dedo, a gente tinha um líquidozinho que pingava na fitinha pra poder simular uma medida de glicemia. Legal. Pra dar alto, dar baixo, né? Aí pinguei, o despertador parou. Bacana, então bom também que o dispositivo, né, a bomba também acorda o paciente, né, acorda a pessoa que usa para poder medir a glicemia, para evitar a hipoglicemia ou hiper, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar, para quem quer fazer o teste com a bomba de insulina, para quem tem indicação, é que tem que saber contar carboidrato, né? E como que foi para vocês aí começar a aprender a contagem de carboidrato? Como eu descobri o diabetes com 2 anos, minha mãe nem sabia o que era isso. Jamais ia ler atrás de um pão a tabela nutricional. Aí a gente foi aprendendo e foi no chutômetro, não foi nem contando carboidrato. Aí sempre foi assim, no começo a gente começa a contar direitinho, só que depois desanda. Pô, eu nunca contei carboidrato, porque minha mãe sempre me aplicou insulina. Aí com 13 anos, quando eu coloquei a bomba, tem que aprender querendo ou não, porque na bomba você coloca os carboidratos certinhos. Não é que nem a caneta que você coloca 1, 2, na bomba. Por exemplo, você come um pão francês, você coloca 30. Então, a gente coloca a dosagem de carboidrato, isso, né? Na caneta, você roda a quantidade de insulina só. E querendo ou não, comigo, já é uma coisa normal. Tem muita coisa que eu não sei ainda, que muita gente também não deve saber. A gente corre no livro ou na internet mesmo e tá lá. Às vezes a gente acha que é muito carboidrato ou é muito pouco, aí a gente acaba chutando de novo. Às vezes, bem raro dá certo, mas dá errado, provavelmente. Igual o açaí. Eu sempre achava que o açaí era uma coisa que não tinha muito carboidrato. E aí uma vez eu tomei e coloquei leite condensado e coloquei pouquinho. Quando eu fui ver minha glicemia, quase 400. Uou. Eu entrei no Google e fui pesquisar. Um copo de açaí tem mais ou menos 30 gramas. Só o açaí puro. Então, a gente... Mais o leite condensado. Pois é. O leite em pó. Então, às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, mas realmente não sabe. Mas a contagem é essencial para quem tem diabetes, para quem usa bomba, para quem não usa. Até para as pessoas que não têm diabetes é bom ver o que tá comendo, porque a gente acha às vezes que tá comendo uma coisa mais saudável e tem bastante carboidrato. Mas quem sabe falar melhor isso é a nutricionista Evelyn. Opa! Jogou a batata quente. Pois é, agora eu fiquei aqui numa enrascada. Mas então, eu comecei a fazer contagem no início do tratamento. Eu descobri com 8 anos de diabetes. Então eu comecei a fazer contagem com 8 anos. Eu era criança, eu obedecia a minha mãe, então eu fazia a contagem bonitinho. Aí, que nem a Giovana falou, no começo é tudo lindo, são tudo flores e tudo mais. Depois você desanda, principalmente quando eu entrei na adolescência. Aí eu ficava emburrada, eu não queria contar carboidrato, aí eu chutava. Aborrecência, né? Exatamente. Eu chutava o carboidrato, isso quando eu não chutava as unidades de insulina que eu tinha que tomar. Então eu media a glicemia, nem olhava na receita o que eu tinha que tomar e falava assim, hoje eu quero tomar 12 unidades. Eu ia lá e aplicava 12 unidades. E às vezes nem precisava disso. Não façam isso em casa, crianças. Exatamente, não recomendo porque não me fez bem. Eu ficava naquele ciclo vicioso, né? De hipoglicemia, aí tinha hiperglicemia. Aí na hiperglicemia eu revoltava, porque eu tinha acabado de ter uma hipoglicemia e eu não conseguia reverter ela corretamente. Então eu ficava muito revoltada. Aí eu ficava, estressada porque eu era diabética, estressada porque eu tinha que tomar insulina de novo. Aí eu chutava o balde e tomava muitas unidades. Aí passava um tempo, eu tinha hipoglicemia, aí eu comia demais, ficava estressada porque depois eu tinha hiperglicemia. Então a contagem auxilia nisso, porque ela evita que você tenha hipoglicemia e hiperglicemia. Claro que no começo, até você descobrir, né, a quantidade certa de insulina pro carboidrato que você vai comer, são testes, né? No começo pode ser que dê errado e tudo mais. Mas conforme vai passando, você vai aprendendo e o médico também vai te auxiliando nessa parte, né? Sempre junto com o médico, com o nutricionista e tudo mais. E aí, nessa fase da adolescência, eu esqueci o que era contagem de carboidrato. Só fazia na semana que eu ia pra endocrinologista, porque eu tinha que levar as medições, as unidades, o que eu comia e tudo mais. Aí eu lembrava o que era. Então, assim, na verdade eu nunca esqueci.
eu só não praticava. E aí, depois que eu entrei na faculdade, né, de nutrição, inclusive, eu tinha aula sobre diabetes, comecei a ter aula sobre diabetes, e minha professora me perguntava tudo. Então, assim, ela começou a me questionar e coisas ridículas, ao meu ver, né, de muitos anos de diabética que eu deveria saber, eu não sabia. E aí eu parei e pensei, poxa vida, como que eu quero tratar de pessoas diabéticas, sendo que eu não me trato com o melhor tratamento que existe hoje em dia, que é a contagem de carboidrato, né? Uma super estratégia que a gente tem na alimentação, na medicação e tudo mais, para auxiliar na alimentação e na medicação. Então eu parei, pensei e voltei atrás, comecei a aprender de novo. No começo foi chato, foi irritante, mas que nem a Giovana falou, agora é automático. Então assim, muitos alimentos, no começo a gente tem que ficar olhando na tabela, nos rótulos e tudo mais. Agora, eu particularmente, muita coisa eu já não olho mais, porque minha alimentação é basicamente parecida, né, todos os dias. Então os alimentos comuns eu já não preciso mais olhar, a não ser quando eu vou comer alguma coisa diferente. E realmente, acreditem no que vocês veem nas tabelas, nos livrinhos, porque às vezes você vê lá um negócio que tem muito carboidrato, aí você fica com medo, mas realmente tem muito carboidrato, então tomem insulina corretamente, façam a contagem certinha. E hoje, que nem ela falou, a gente é uma constante aprendizagem, né? Eu não posso falar que eu sei tudo, porque muitas das vezes eu ainda erro nessa contagem, mesmo achando que eu acertei, mas às vezes eu erro. Então tem que tomar cuidado, né? Porque a gente pode superestimar e subestimar também. Nem sempre dá certo. Então a gente não pode se revoltar achando que tá fazendo errado, porque o emocional da gente também mexe muito com a glicemia. Muitas vezes a gente tá lá, corrige direitinho, almoçou direitinho, colocou tudo certo. Aí você fica estressado, você chega lá, faz teste 230. Aí você fala, putz, eu não comi nada de errado. Às vezes você nem comeu doce, nem nada que tem mais gordura pra aumentar, mas sim o estresse, o emocional mexe muito com a glicemia. E como controlar esse emocional? Tentar fazer esse paralelo de emocional e a insulina, né? O ideal é estar sempre monitorizando, né? Principalmente antes de cada refeição. Então, assim, se às vezes numa refeição não deu certo, mas aí você espera um pouquinho. Às vezes você aplicou a insulina num local que ela não absorveu direito, né? Então, assim, são vários fatores que influenciam num controle glicêmico. E também, muitas vezes, pode ser que está na hora de você passar por uma avaliação médica, por uma avaliação nutricional, porque pode ser que o seu corpo modificou um pouco e está na hora de recalcular a relação de contagem de carboidrato, né, o fator de carboidrato, ou até o fator de sensibilidade. Então, o ideal é estar sempre monitorizando, tá medindo as glicemias, aplicando conforme a sua receita, a sua orientação médica e sempre passar por uma reavaliação. Como que funciona? Você falou de fator de carboidrato. Como que funciona tanto para as mães quanto para as pessoas que acabaram de receber essa notícia, esse diagnóstico, né? O que seria esse fator de carboidrato ou essas contas, esses pontos que a pessoa tem que analisar ou ela tem que olhar junto com o médico dela? Normalmente é o médico que calcula isso. A gente tem umas contas matemáticas e tudo que ajuda a calcular, ajuda a estimar, né, na verdade. E o ideal é ir reavaliando e ir avaliando se para cada refeição tem uma contagem diferente ou se dá para usar a mesma contagem para todas. No início é bem mais difícil, realmente. Até que as últimas vezes que eu consegui fazer deu certo, mas no início é mais difícil porque a gente ainda não sabe qual a quantidade de insulina ideal para o paciente durante um dia. Então, normalmente a gente tem que ficar corrigindo muitas vezes para saber quantas unidades de insulina vai usar durante um dia para conseguir fazer as contas e aí sim começar a contar carboidrato, começar a corrigir com o fator de sensibilidade. Quando a pessoa já chega no meio de um tratamento, né, assim, já teve o diagnóstico há mais tempo e teve um dia que ficou mais bem controlado, aí a gente consegue pegar aquela média de quantidade de insulina para poder fazer os cálculos. Exatamente, às vezes tem algum alimento que eu como, mas que tem um impacto muito maior na minha glicemia do que ela, do que na dela. E às vezes, assim, os alimentos, às vezes a gente comeu a mesma quantidade. Então, por exemplo, um pedaço de bolo. Eu com o mesmo pedaço de bolo que o da Giovana, mas às vezes no meu organismo ele vai ter um impacto diferente. Por mais que tenderia a ter um impacto igual. Vai subir do mesmo jeito, né? A glicemia nossa vai elevar do mesmo jeito, mas pode ser que a minha eleve mais e a dela eleve menos. Então, assim, é o que eu sempre costumo falar.
cada paciente é um paciente. Cada paciente reage de uma maneira diferente. Por isso que tem que ir testando, avaliando, reavaliando, até chegar num consenso, num bom número, né? Tanto com o médico, com o nutricionista. E vocês também servidas de médica, né? Momento puxa-saco. Muito bem. As duas marcaram lá que não tem medo de mim. Ah, é? Verdade. A Laíla foi me contar umas coisas erradas que ela fez, aí falou que só ia responder depois que eu respondesse o que ela me contou. Se eu fosse brigar, ela ia colocar que tinha medo. A Laíla já tá convidada para o podcast sobre rebeldes com causas. Um bate-papo com a nutricionista Eva e a Laíla e a doutora Fernanda novamente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E qual seria a nossa mensagem final para os nossos ouvintes? Então acho que dá pra gente concluir aí que a gente precisa de insulina, de contagem de carboidrato e de insumos para conseguir tratar o diabetes da melhor forma. E paciência. Muita paciência. Muita paciência. Ó, já saiu do brigadeiro já, agora é insulina e paciência. E uma outra coisa importante é que, independente do meio que a gente utiliza para tratar, é possível controlar a glicemia corretamente. Então, independente de quem usa bomba, de quem usa caneta, de quem usa seringa, é possível fazer o tratamento corretamente, inclusive com a contagem de carboidrato. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima: escutem e compartilhem nossos episódios. Muitos novos estão vindo por aí, principalmente nesse mês de Novembro Azul, pra gente conscientizar mais pessoas ainda sobre essa epidemia mundial chamada diabetes aí, pra gente conscientizar as pessoas dos perigos que essa doença silenciosa, oriunda muitas vezes de maus hábitos que a gente tem no nosso dia a dia e que poderia ser evitada. Siga as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook e no mais. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.